Pastor Lázaro, que em nome de Jesus, neste momento, nosso Senhor cresça e cada um de nós diminua. Amém, Lu. Graças e paz de Jesus, igreja. Amém. Uma alegria enorme estar aqui, vocês não têm ideia. Prazer imenso de estar aqui, celebrando ao Senhor com essa juventude bonita, com essa igreja abençoada. E eu sei que é meio lugar comum, pastor, vir convidado e falar essas coisas. Mas eu louvo a Deus pela vida de Lu e de Antenor, do pastor Antenor. Amigos preciosos que o Senhor me deu e me dá o privilégio de cooperar minimamente com o ministério de vocês. Para mim é uma recompensa impagável. Então eu louvo a Deus. Eu já fui pastor de juventude, hoje eu sou pastor presidente de uma igreja lá em Aracaju, mas já fui pastor de juventude. E eu posso assegurar essa igreja, não há nada combinado com eles, tá, gente? Mas eu fiquei refletindo desde ontem, o quanto essa igreja é abençoada, por ter um ministério de juventude tão dedicado, tão zeloso, tão comprometido, como eles fazem. A minha filha veio, e eu confiaria plenamente, se eu não estivesse aqui, a minha filha sob os cuidados desse trabalho que eles fazem. Porque, de fato, eles estão ensinando esses jovens e adolescentes os caminhos do Senhor, estão ensinando a amar a Jesus. E não existe legado mais importante que uma comunidade de fé pode deixar do que pessoas, jovens e adolescentes, amando ao Senhor. Então, glória a Deus pela vida de Lu, pela vida do pastor Antenor e pela uma equipe maravilhosa que eles têm, que fizeram desse final de semana, com certeza, uma experiência extraordinária para cada adolescente, cada jovem que estiveram lá nesses dias. Então, Deus abençoe, pastor, Deus abençoe, Lu, sua família é uma bênção para todos nós, tá? Gente, é fácil vir para cá, tá? Me chamar não tem problema, venho com muita alegria, muita alegria. Eu vim com minha família dessa vez. As duas últimas vezes eu vim sozinho, mas dessa vez, como o pastor já Antenor já falou, o pastor Yalu, minha esposa, Tayane está ali, Laurinha está lá, e os outros dois estão dando trabalho ao pessoal lá do cultinho. Mas vamos lá, vamos para a reflexão. Nós passamos esse final de semana falando sobre o texto de 2 Coríntios capítulo 4, que Paulo chama a atenção para essa vocação que os discípulos de Jesus têm de compreender que aqui na terra nós somos peregrinos, somos passageiros, estamos de passagem. E é muito importante a gente retomar esse princípio da espiritualidade cristã, porque há um princípio na teologia, na verdade um ensinamento da teologia que chamamos de já e ainda não do reino de Deus. A ideia é o seguinte, é de que o reino de Deus já chegou. Jesus inicia o seu ministério falando exatamente isso: arrependam-se, porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus de Nazaré inaugura o reino de Deus entre nós. Então o reino já chegou, mas ainda não está pleno, ainda não está absoluto, ainda não tomou todos os domínios. O Senhor Jesus não é rei absoluto ainda do mundo, ainda não. Por isso, já e ainda não. Então nós já estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, mas ainda estamos aqui, vivendo, enfrentando os desafios da vida. E Paulo, nesse texto de 2 Coríntios, ele trabalha essa ideia de como transitar nesse mundo, sendo cidadãos do reino dos céus, sendo cidadãos de outro reino, mas vivendo aqui, agora, como embaixadores do reino de Deus, como seguidores, seguidoras de Jesus de Nazaré. E aí, vocês não sabem, mas lá no acampamento eu treinei com eles que nós faríamos a leitura bíblica aqui. Então eu vou pedir o seguinte, que toda a igreja apenas observe ou acompanhe na sua Bíblia, mas eu vou ler junto com os acampantes o texto de 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos fazer assim, pessoal, eu vou ler os versículos ímpares e vocês todos juntos lerão os versículos pares. Nós ensaiamos lá, não foi? Não me deixem na mão, ok?
2 Coríntios capítulo 4, por favor, abram suas Bíblias, e os demais abrem para acompanhar, tá bom? 2 Coríntios capítulo 4, por favor. Vamos ler o texto todo. Vou começar. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Eu juro que a gente treinou lá, tá, gente? Mas até o final fica legal. Vamos lá. 3. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. 4. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. 6. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. 8. Ficou bem melhor agora, né? O pessoal ajudou. Vamos lá. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. 10. Amém. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. E tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Aleluia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Palavra que aquece o nosso coração e que nos dá esperança. Muito obrigado, Senhor, porque por essas palavras nós refletimos esse final de semana com a expectativa e o desejo de termos experiências profundas com o Senhor. E pela sua misericórdia o Senhor fez isso entre nós. Mas ainda estamos diante da tua palavra. E para essa noite pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco. Nos dá ouvidos que ouvem.
mentes que acolhem, corações que recebem, para que a Tua palavra cumpra em cada um de nós a Tua boa vontade, porque sabemos, Senhor, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, querido Deus, é a oração que fazemos, no nome de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Amém. 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 Quando eu li esse texto, a primeira coisa que me veio à mente de imediato foi um questionamento que Jesus faz em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, Jesus, lá na última perícope, já no finalzinho do capítulo, Jesus começa a falar do seu ministério, de que ele veio com um propósito, de que ele estava consciente de que ele ia enfrentar a cruz e que ele não temia isso, porque ele sabia que a morte não seria capaz de detê-lo. Ele veio para aquilo e ia até o final. E aí Pedro chega para próximo de Jesus e fala: não, Senhor, calma, não é bem isso, não precisa tanto, não precisa o Senhor enfrentar a cruz, nós te amamos tanto e queremos que o Senhor fique aqui. E aí Jesus repreende Pedro muito duramente, vira-se para os discípulos e fala: para trás de mim, Satanás, você julga as coisas apenas do ponto de vista humano, não da parte de Deus. E aí Jesus começa a falar do desafio do discipulado: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque todo aquele que desejar preservar a sua vida vai perdê-la, mas todo aquele que doar a sua vida, que entregar a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. E aí vem a questão de Jesus: de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De imediato essa frase veio no meu coração, porque nós estamos nessa ambiguidade. Nós somos cidadãos do reino dos céus, mas vivemos aqui na terra. Somos discípulos de Jesus de Nazaré, mas vivemos os desafios constantes e diários da vida comum. Nós não vivemos em uma espiritosfera, nós não vivemos trancados dentro de um casulo, presos dentro de um templo, no monastério. Não, nós somos discípulos de Jesus de Nazaré na vida, nos embates da vida, enfrentando a rotina, enfrentando as pressões, enfrentando sim as tentações, mas com convicção profunda em nossos corações de que todas essas coisas são passageiras. Nada do que tocamos é eterno. Tudo passa. Mas perceba como isso é meio que paradoxal, porque a gente tem essa convicção de que tudo isso passa, mas cada dia enfrentamos as pressões. É o que Paulo fala: perseguidos, afligidos, muitas vezes perturbados, mas com essa convicção que faz com que a gente reaja, que a gente não se dê por vencido, que mesmo no chão tenhamos força e energia vinda do Senhor para nos colocarmos de pé. Essa ambiguidade que nós transitamos, porque o reino de Deus já chegou, é um fato, mas ainda não está plena, não está pleno. Mas essa questão de Jesus, ela se torna necessário para que a gente reflita nela. Como é que a gente vive nesse mundo com essa certeza de que aqui somos passageiros, peregrinos? Aliás, tem até uma música do cantor cristão, se não me falha a memória, que diz isso: nossa morada no céu está, não é aqui, aqui passa, em breve estaremos do outro lado. E assim, eu sei que a gente não gosta muito de falar essas coisas, né? Porque é até engraçado, a gente tem certeza que o céu é bom, é uma maravilha, vamos viver com o Senhor, mas morrer não é um papo que agrada muito a gente, não. A gente é a conversa que a gente não gosta de ter. A morte é aquela companheira indesejada da humanidade. A gente sabe que está ali, mas a gente ignora, a gente nem olha para ela. Mas um cristão não tem medo da morte, porque um cristão é um servo daquele que venceu a morte. E nós sabemos que, se estamos com o Senhor, a morte não foi capaz de deter o autor da vida. E aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, viverá. Nós somos esses. Então nós vivemos no mundo com esses paradoxos. Aliás, o convite do discipulado é um paradoxo. Quem quiser salvar a sua vida tem que perdê-la. E quem fica na expectativa de segurar a sua vida, de proteger, esses vão perder a sua vida. Então o que Jesus nos diz é que, se a gente quiser ganhar a vida, nós teremos que nos doar, nós teremos que subir a cruz, nós teremos que negar a nós mesmos. Então é dessa forma que nós, passageiros, peregrinos, caminhamos no mundo.
olhando para as coisas daqui, interagindo com as coisas daqui, mas sem perder o foco daquilo que está para além daqui, para aquilo que está do outro lado, para aquilo que sustenta todas as coisas, para aquilo que é, como diz Paulo, eterno. Mas a pergunta é, como viver isso tudo que nós vivemos? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, como diz o autor de Eclesiastes, não há nada novo debaixo dos céus. Uma geração vai, uma geração vem, e tudo permanece a mesma coisa. Segunda-feira continua sendo segunda-feira, enfrentar a mesma rotina, trânsito, trabalho, chefe, problema, um monte de coisa, faculdade, tudo. Como viver isso, sem perder de vista de que nós somos peregrinos? Eu creio que essa pergunta de Jesus nos coloca na reflexão. Porque Jesus fala, tá bom, você é um peregrino, mas como viver isso sem perder a sua alma? Como viver com essa expectativa no coração sem se perder? Sem não confundir as coisas? Como é que a gente vive isso? Eu gosto de ler alguns teóricos, eu não sou um intelectual não sou acadêmico não, mas eu gosto de ler alguns teóricos que nos ajudam a interpretar esse mundo que nós vivemos, que é muito complexo, muito complexo. Por exemplo, eu suspeito que nós estamos vivendo mais uma revolução. De todas as revoluções que a humanidade passou, nós estamos presenciando mais uma, que é a revolução causada pelas IAs, inteligências artificiais. Eu não sei se todos nós estamos nos dando conta de como, em pouquíssimos anos, essas coisas vão causar um impacto muito profundo em nossas vidas, que já está causando, já está trazendo novidades, experiências que a gente não imagina. Por exemplo, nós estamos às vésperas da internet chamada 5G, eu acho que todo mundo está ciente disso, 5G, a 5ª geração de internet, e uma das coisas que essa nova internet proporciona, ou oferece, ou promete pelo menos, são os carros autônomos, em alguns países já estão sendo testados. Mas tem uma coisa ainda que eu acho mais espantoso. Vai proporcionar cirurgia à distância. Dizem que já está acontecendo por aí, mas você consegue se imaginar? Você deitado em uma mesa de cirurgia, e ao invés de um médico estando ali, vai estar uma máquina sendo operada por um profissional que está na Índia, no Japão. Olha que coisa. Isso é uma coisa impensável há 5 anos atrás. Mas já estamos às vésperas disso. Você entrar em um carro de aplicativo e não tem ninguém no banco da frente. Ele sendo guiado por inteligência artificial. Você liga para uma empresa e ao invés de o outro lado ter um atendente, tem uma inteligência artificial que faz perguntas precisas e parece mesmo que é uma pessoa que está do outro lado. Nós estamos vivendo isso. Está perto da gente tudo isso. E de vez em quando algumas pessoas espantadas falam, pastor, isso é a nova era? É o anticristo? O que é isso? É a evolução natural da vida. Eu fico entusiasmado, eu gosto desse negócio. Eu acho que não é problema não. Eu acho que nós, discípulos do Senhor, nós precisamos aprender a lidar com qualquer circunstância. Por quê? Porque essas coisas, por mais extraordinárias que sejam, passam. E nós não somos daqueles que recuam ou ficam apavorados, porque nós temos a nossa convicção em outras coisas, não nisso. Um dos teóricos que fala muito bem sobre isso é o Harari, não sei como é pronunciar o nome dele. Ficou muito famoso com um livro chamado Homo Sapiens, uma breve história da humanidade. Não sei quantos já leram, muito bom. Mas ele escreveu um outro livro, e esse outro livro dele chama Homo Deus, uma breve história do futuro, onde ele tenta interpretar como é que o futuro será a partir dessas coisas. Como é que faremos política? Como é que a nossa sociedade vai se organizar? Quais são os impactos que isso vai ter na nossa vida familiar, em nossas relações? E uma coisa é fato, que a internet, a tecnologia e as inteligências artificiais já mediam muito dos nossos contatos. Ou quem não tem um smartphone no bolso e manda o WhatsApp para o marido do tipo, tira o frango do congelador porque eu esqueci. Ou manda uma mensagem para o filho que está no quarto, já estudou, sai da internet, sai do celular. Já está presente, já está perto da gente. Já está muito próximo. Mas nesse livro do Harari, Homo Deus,
ele traz um questionamento interessante, que e aliás essa eu suspeito que seja a principal provocação que ele faz nesse livro, dessa nossa aspiração de sermos iguais a Deus. Aliás, foi exatamente essa proposta da serpente a Adão e Eva. Há quem pense que o grande pecado de Adão e Eva foi ter comido do fruto, que alguns juram que é uma maçã. Enfim, não sei, eu suspeito que não. Mas o grande pecado não foi ter comido o fruto, mas sim ser fisgado pela proposta da serpente. Não sei quantos lembram. A proposta da serpente foi: no dia em que dele vocês comerem, vocês serão como Deus. Essa, desde então, é a nossa grande e mais pesada tentação. Nós queremos ser como Deus. Lógico, não como o Criador e mantenedor de todas as coisas, não como onisciente, onipotente, onipresente, mas mesmo assim essa nossa ambição de ser igual a Deus está muito presente, e a tecnologia tem potencializado isso. A biomedicina, por exemplo, tem trazido novidade extraordinária, que prolonga a vida, que enfrenta enfermidades que até então eram um problema para a humanidade, que consegue fazer vacina, que consegue conter e deter pandemias, que consegue tratamentos para coisas que antes era impensável. Está aí provando que não é mentira. Nós queremos sim ser iguais a Deus. E talvez nessa questão está justamente a pergunta de Jesus se colocando necessária. De que vale? De que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não estou dizendo, como eu falei antes, que a tecnologia é o problema, que encontrar vacina para as enfermidades, que conter, por exemplo, proteger as nossas lavouras de pragas, de peste, isso não é ruim não. Prever terremotos, prever inundação, tudo isso é maravilhoso. Mas talvez por detrás de tudo isso, esteja oculto ali esse nosso desejo, enquanto humanidade, de sermos iguais a Deus. E isso fica um pouco mais evidente, mas em cada um de nós também tem esse germezinho. Toda vez, por exemplo, que eu desejo ter controle de todas as coisas, de tudo que está ao meu redor. Quantas pessoas vivem angustiadas quando as coisas saem do seu controle? Quando as coisas não acontecem como eles desejavam? Como faz um planejamento tudo milimetricamente calculado e de repente as coisas saem do lugar. E aí entra em parafuso, fica em crise, perde até a fé. Tem um versículo de Eclesiastes, se não me falha a memória, Eclesiastes 11, 9, ou é 9 e 11, depois vocês pesquisam, que diz assim: outra coisa vi debaixo do sol, nem sempre os velozes vencem a corrida, nem sempre os fortes vencem a batalha, nem sempre os prudentes têm pão. Por quê? Porque o tempo e o acaso alcança a todos. Um cantor secular escreveu isso de outra forma. Ele falou o seguinte: nós plantamos a mais bela roseira que há, e eis que vem a rosa viva e carrega a roseira para lá. Nós não precisamos ter o controle de todas as coisas. Nós não precisamos que todas as coisas estejam no nosso domínio. Nós não precisamos ter razão sempre, porque nós não somos Deus. Nós precisamos reconhecer que há um Senhor e as nossas vidas estão debaixo das mãos deles, porque o planejar pertence a nós, seres humanos, mas a palavra final vem do Senhor. E ter isso muito claro em nosso coração, além de nos livrar da ansiedade, do estresse, das pressões da vida, nos ajuda a não perder a nossa alma, querendo que as coisas aconteçam exatamente como nós planejamos. Nós estamos crucificados em Cristo e não vivemos mais nós mesmos, mas vivemos nele, e as nossas vidas pertencem a Ele. Então, a primeira coisa que eu acredito que nos ajudará a não perder a nossa alma enquanto vivermos aqui, é não perder de vista de que o Senhor no controle está. Amém por isso? Uma outra coisa que eu acredito que nos ajuda a não perder a alma enquanto estamos vivendo aqui é desfrutar mais e possuir menos.
Uma das coisas que nós trabalhamos lá no acampamento é sobre esse imperativo da sociedade contemporânea do materialismo. Materialismo. Materialismo, ele diz o seguinte, que você vale o quanto você tem. Que as pessoas são importantes a partir da aparência que apresentam. Dos títulos, do cargo, do prefixo que vem antes do nome, doutor fulano de tal, não sei o quê. Isso é anti-evangelho. Porque o evangelho fala que no reino de Deus, os maiores serão os menores, os que servem. E esses títulos e honrarias para os cidadãos do reino de Deus não servem para nada. Isso também passa, isso também é passageiro. E eu não quero dizer que essas coisas não sejam importantes. O que eu estou dizendo é que existem coisas muito mais importantes do que essas. Muito mais. Tem uma frase do John Stott que eu acho genial para retratar isso que eu estou tentando dizer. Ele fala assim, ó: a vida humana é uma breve peregrinação entre dois estados de nudez. Olha que interessante. A vida humana é uma breve peregrinação entre dois estados de nudez. E felizes são os que caminham com pouca carga. Olha que legal. Olha que legal. O maior título que um discípulo de Jesus recebe é discípulo de Jesus. Falei para eles, por exemplo, da experiência de Antioquia. Quando a igreja começa a expandir, depois da morte de Estevão, depois de Pentecostes, eles chegam em Antioquia. E quando chega lá, Barnabé e Paulo começam a discipular aqueles irmãos. E o discipulado foi tão intenso, eles viveram aquilo com tanta intensidade, que as pessoas da cidade, pela primeira vez, identificaram nos seguidores de Jesus o título de cristãos. Eles se parecem com Jesus. A gente não perde a nossa alma quando o nosso foco principal, o nosso principal objetivo é sermos semelhantes a Ele. Ter sucesso profissional é importante? Sim, é importante. Ter destaque na sociedade é importante? Sim, é importante. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, há algo mais importante do que isso, que é viver para a glória dEle. É isso, nós estamos vivendo aqui. E nós vamos viver mesmo intensamente. No trabalho, o melhor, na faculdade, o melhor. Vamos ambicionar isso mesmo. Até para glorificar a Deus. O melhor profissional, maiores êxitos, melhor vizinho, melhor tudo. Nós queremos isso. Mas para que quando as pessoas olharem para a gente, não vejam apenas o nosso mérito, não vejam apenas as nossas conquistas, vejam ao Senhor que nós servimos. Porque nós somos discípulos dEle. Médico, discípulo dEle. Professor, discípulo dEle. Atleta, discípulo dEle. Aluno, discípulo dEle. A identidade primária daqueles que são seguidores de Jesus é discípulo de Jesus. As demais coisas gravitam no entorno dessa certeza, porque o centro da vida de um cristão é Jesus de Nazaré. Lembram? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Que coisas? Todas. Quais? Tudo. Tudo. Tudo está ao redor. Porque não são importantes? Não. Porque se curvam, se colocam submissos àquilo que é mais importante. E mais importante é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça na pessoa de Jesus de Nazaré. É isso. E a terceira coisa, para terminar. O que eu preciso fazer para não perder a minha alma? A terceira coisa que eu suspeito é a gente saber no que nós temos depositado a nossa esperança. Porque é muito comum a gente depositar nossa esperança naquilo que tocamos. E Jesus até contou uma história assim, diz que certa vez um homem teve uma colheita extraordinária. Uma coisa assim extraordinária, ele derrubou os celeiros que tinha, construiu celeiros maiores, e foi assim algo que ele falou, pronto, a minha aposentadoria está garantida, vou viver agora sossegado. E eu acho que é o desejo de todo brasileiro, não é não? Tem uma dessa e fala, pronto, agora eu só vou curtir praia, minha família, meus filhos, meus netos, meus amigos, vou viver só disso. E mais uma vez, eu acho que isso não tem problema nenhum não. O problema é quando a gente esquece do Senhor. Porque Jesus falou o seguinte, ok, tudo isso é maravilhoso,
Mas se nessa noite o Senhor pedir conta da sua alma, se hoje você bater as botas, como diz o outro, for para a terra do pé junto, e dar de cara com o Senhor, e aí? Se hoje o Senhor pedir a conta da sua alma, como é que você tem vivido, cabra? Como é que você tem vivido, minha filha? O que é que você tem feito da sua vida? Você virou apenas um acumulador? Você virou apenas uma máquina de trabalho? Você acha mesmo que isso é importante? O Senhor nos ajuda a discernir, é só Ele que nos ajuda a discernir as coisas que têm preço das coisas que têm valor. Tem coisa que o dinheiro pode pagar, é verdade. Conforto, luxo, segurança, ok. Mas tem coisa que dinheiro nenhum pode pagar. Mas um plantão talvez dê condições de você dar um presente mais caro do seu filho. Mas a sua ausência no jantar, não. Você trabalhar muito para dar uma casa confortável para o seu filho é importante? É. Mas você gastar uma tarde brincando com seu filho, não tem preço. Tem muitos meninos que têm carrinho novo, celular novo, videogame novo, mas não tem o pai e a mãe para brincar com os presentes que deram a ele. É o Senhor que nos ajuda a discernir das coisas que têm preço e as coisas que têm valor. As coisas que têm preço passam. As coisas que têm valor são eternas. Você vai morrer, vão passar 20 anos, e seu filho vai lembrar naquele dia que você saiu para pescar com ele. Naquele dia que você ensinou ele a andar de bicicleta, que você ensinou ele a amar o Senhor, que você levou para o acampamento, que você foi pegar ele para fazer uma prova e voltou correndo porque você não queria que ele perdesse nenhum momento. Ele vai lembrar no dia que você levou, celebrou porque ele foi ao batismo, porque ele se tornou um membro da liderança da juventude, que ele aprendeu a tocar para tocar na igreja. Ele vai lembrar do seu incentivo, do seu estímulo, do seu apoio, de quanto esforço você fez para que ele amasse a Jesus. Isso não tem preço. E quando a gente consegue discernir essas coisas, a gente não perde a nossa alma. A gente vai continuar trabalhando, porque é nossa responsabilidade dar o sustento do menino. Não tem como, os boletos chegam e a gente tem que dar um jeito nisso. Mas cuidado, muito cuidado, para que nessa tentativa de equilibrar, você não pese mais para um lado. Não pese mais para um lado. Eu quero terminar essa reflexão lendo novamente o último versículo do capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Diz assim, ó: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.